Olá, querido, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o bom testemunho registrado lá na terceira carta de João, de Gaio, o destinatário da terceira carta de João, e de Demétrio, um servo valioso, valoroso para João e para a comunidade. E sobre esse tema é que a gente vai falar hoje. A carta de 3 João, primeiramente, a gente precisa entender que ela tem uma ligação muito grande com a segunda. É possível que João, na segunda carta, tenha escrito a uma mulher chamada Quíria, que fala a respeito dos filhos de Quíria. E como é bom, está lá no verso 4 da segunda carta, a gente não deu tempo de falar tudo no vídeo passado, a gente não sabe se esses servos que andavam fiéis à verdade de Cristo Jesus eram filhos naturais de Quíria, ou se eram discípulos de Quíria, pessoas que que ouviram o evangelho por meio da pregação dessa mulher. Não importa, o importante é que João está escrevendo a servos de Deus que andavam na verdade e que eram os eleitos, né? A senhora eleita, né? Que a gente acha que é Quíria, mas que pode ser também entendido como a igreja sem nenhuma dificuldade, tá bom? A segunda carta de João, como João escreveu, João fala a respeito de não receber em suas casas, porque João está falando, tanto na segunda carta como na terceira carta, sobre o tema da hospitalidade. Por quê? Antes da gente entrar no contexto da igreja, havia nas comunidades gentílicas, nas estradas romanas, Roma construiu várias estradas que tivessem acesso aos seus territórios conquistados dentro do seu império, que facilitava o manejo de tropas. Por isso que Roma foi um império que conseguiu se defender de ataques por todos os lados, porque facilmente Roma conseguia levar tropas rapidamente a extremidades de seu império por causa de suas estradas. Roma construiu estradas maravilhosas que são vistas até hoje como estradas muito bem feitas, uma pavimentação muito bem feitas com pedras encaixadas, todas feitas de uma forma muito engenhosa, que deu a Roma essa facilidade. E todas as estradas, obviamente, se encontravam indo para Roma. Por isso que tinha aquela frase antiga, todas as estradas, todos os caminhos levam a Roma, né? Então, as estradas romanas, por causa disso, por causa da boa pavimentação e por causa também do tamanho, acabava sendo um lugar de trânsito entre pessoas, animais, comerciantes, etc. Então, sempre tinha muito fluxo de pessoas. E nessas estradas havia muitos filósofos, muitos palestrantes, muitos conferencistas, né? Muitos homens que davam espetáculos, que faziam grandes oratórias, que faziam grandes discursos, dissertações filosóficas nessas estradas. E era um espetáculo para todo mundo que passava por essas estradas. Nesse ambiente público de muita gente, em determinados pontos dessas estradas, o fluxo de pessoas era maior e muitas pessoas se utilizavam dessas estradas para oratória. E a igreja cristã se aproveitou dessa tradição ou desse costume gentílico e começou a ter missionários, pregadores do evangelho que se utilizavam dessas estradas para pregar o evangelho. Como eram missionários itinerantes, eles acabavam rodando pelo território, pelas estradas romanas, né, pregando o evangelho. Só que na hora de ir para as estalagens, né, ir para essas casas, né, para esses dormitórios, para esses lugares onde você pernoita, né, o que havia era muito precário, as estalagens eram muito ruins. E também muitas vezes de má reputação, ou seja, com muita bebedeira e muita prostituição nesses lugares. Então, o missionário ele contava com a hospitalidade de algumas comunidades, de algumas pessoas, de algum lugar, que os recebessem nessa caminhada, nessa jornada de andar por essas estradas pregando o evangelho, e que ele pudesse ali nessas casas comer, né, se banhar, descansar e continuar a sua missão. Esse é o tema da segunda carta e da terceira carta também, tá bom? Principalmente da segunda também e da terceira especificamente. E na segunda carta, João escreve, olha, a esses que não reconhecem Jesus
como corpo, ou seja, não reconhece que Jesus é um cordeiro que assumiu a culpa do pecado para nos dar santificação, para nos dar o perdão dos pecados, para nos salvar, a estes que pregam esse evangelho diferente da verdade que vocês ouviram de nós, vocês nem recebam em vossas casas. Tem a ver justamente com isso. Não receba na casa de vocês aqueles que não pregam o evangelho da verdade. Na terceira carta de João, que é a carta que estamos trabalhando, João já está condenando porque a igreja não estava recebendo os missionários verdadeiros ou os pregadores do evangelho nas suas casas. Isso por causa de um homem chamado Diótrefes. Diótrefes era possivelmente um líder da igreja, alguém influente da igreja, uma espécie de talvez um pastor ou um diácono de grande influência na igreja, que proibia receber os missionários que pregavam a verdade do evangelho na casa dos irmãos, e pior, os irmãos que recebiam essas pessoas em suas casas, ele expulsava da igreja. Porque, segundo João, Diótrefes queria o holofote só para ele. Era um homem orgulhoso que queria ser enaltecido, era um homem que gostava da aparência, que gostava de estar, né, nos lugares, no lugar de destaque diante da igreja, e não queria dividir o holofote, né, os holofotes com esses missionários itinerantes que pregavam o evangelho, que era uma grande bobagem, porque eram servos de Deus, doando a sua vida, pregando o reino de Deus em muitos desses lugares públicos nas estradas romanas. João escreve essa carta a Gaio. Gaio, que João vai citar nessa carta, era um homem que João amava, um discípulo que ele verdadeiramente amava. E essa tradução de amor aí, essa palavra amava, né, ela não é uma palavra simbólica. Acredita-se que essa palavra especificamente ela é literal. João realmente amava Gaio porque Gaio era um homem bom, que andava na verdade de Cristo Jesus. E que essa bondade e o homem que andava na verdade se traduz possivelmente como Gaio, um homem que tinha uma condição financeira um pouco melhor e que recebia esses missionários em sua casa. Então João escreve para Gaio dizendo: Gaio, que bom que na igreja tem pessoas como você, apesar de ter pessoas também como Diótrefes, que impede os irmãos de serem recebidos. Os missionários que pregam a verdade de Cristo Jesus, pregam Jesus encarnado, pregam o corpo de Jesus sacrificado na cruz, Diótrefes impede esses irmãos de serem recebidos dentro da comunidade de vocês, o que é uma grande vergonha. E quem leva essa carta a Gaio, que era o homem que recebia esses missionários, era Diótrefes, foi Demétrio, perdão. Demétrio, que era um homem de valor, um homem valioso, que possivelmente estava levando a segunda e a terceira carta à igreja, tá bom? Em períodos diferentes ou juntas, a gente não sabe, mas que está levando essas cartas a essa comunidade que também não é especificada onde. A gente sabe que era uma igreja que tinha frutos do trabalho de uma mulher chamada Quíria e que tinha uma liderança influente de um homem chamado Diótrefes, que queria se aparecer mais que todo mundo e que impedia a igreja de cumprir com o mandamento da hospitalidade, que é importante, o receber as pessoas que trabalham para Deus e cuidar dessas pessoas para que essas pessoas continuem o trabalho missionário. Paulo escreve a essa comunidade dizendo que precisa corrigir a Diótrefes, mas quer fazer isso face a face. O trecho, né, é boca a boca, ele usa. Mas essa questão do boca a boca não quer dizer discussão, quer dizer, na cultura antiga, uma conversa franca, sincera, em particular. E ele diz que vai fazer isso e não quer registrar mais os problemas, nem os interesses dele no futuro, está com essa comunidade, corrigindo essa comunidade, em pena e papel, o que gera, né, a certeza de que, como era o escrito da época, né, a utilização da pena, do papel, para enviar a carta. Ele quer fazer isso face a face, mas ele já manda essa carta como uma correção do comportamento de Diótrefes de não receber os servos de Deus. Agora, uma coisa interessante nessa carta é o valor da pessoa de Gaio, que é o alvo da carta, não é? E de Demétrio, que era aquele que estava levando a carta para João.
Como é bom você ter essas pessoas de valores na comunidade, não é? Gaio, uma pessoa que João amava porque andava na verdade, abençoando a igreja do Senhor e o trabalho missionário do Senhor, não é? Dando daquilo que ele possuía, acredita-se que Gaio tinha uma condição financeira e que ele recebia esses missionários com hospitalidade, com sinônimo de amor, não é? Com sinônimo de serviço cristão e com sinônimo de amor a Cristo. Ele servia esses missionários com todo carinho e dava a esses missionários uma condição ali específica num determinado momento de comer, de se banhar, de descansar para continuar o ministério. Como é bom, como é legal você ter pessoas como Gaio na igreja. Como é legal você ter pessoas na igreja como Demétrio, que segundo o texto de 3 João, como João diz, o ancião, né, aquele que estava cuidando da igreja, Demétrio era um homem de valor, um servo valoroso, né? Como é bom também você ter um servo valoroso, um servo que você sabe que tem atributos e qualidades que testemunham a respeito de Cristo Jesus. Na igreja cristã do nosso tempo, que tem tanto vexame, tantas coisas erradas acontecendo, e a gente sabe que isso foi explicado até por Jesus, de que o joio, que é o mato, né, a erva que estraga a plantação, o joio estaria junto com o trigo, atrapalhando, não é, o desenvolvimento do trigo. Mas Jesus disse que no fim o joio será separado do trigo e cada um receberá a sua condenação. Mas Jesus deixou claro, olha, infelizmente na igreja do Senhor Jesus Cristo, nas comunidades de Jesus, haverá essas pessoas que não estarão lá para testemunhar a respeito da luz, infelizmente, a respeito das trevas. No mundo nosso, onde até mesmo a igreja testemunha negativamente a respeito de Cristo, como é bom ter pessoas de valor que testemunham a respeito de Cristo Jesus com valor, com princípios de moral, com princípios de serviço cristão como Gaio, com o princípio de devoção a Jesus e por devoção a Jesus ter ações justas, bondosas, cheias de amabilidade, de fidelidade, de lealdade. Como é bom nas igrejas a gente ter essas testemunhas de Cristo que fundamentam uma comunidade e que são colunas, são bases para que essas comunidades estejam em pé servindo a Jesus. E como é importante que nós, que estamos estudando a terceira carta de João, compreendamos que nós devemos ser essas testemunhas. Essas testemunhas não é um convite, não é uma responsabilidade do outro, é nossa. Nós temos que ser testemunhas do Evangelho, homens como Gaio, um homem de valor, que amava o reino de Deus e servia o reino de Deus com aquilo que tinha, e homens como Demétrio, ou mulheres, tanto faz, homem no sentido geral, né? Homens e mulheres como Demétrio, pessoas de valor, de princípio, de caráter cristão, que amam a Jesus e vivem para Jesus. Como é importante isso na igreja. E cada dia mais isso faz mais falta dentro das comunidades de Cristo Jesus. Nosso desafio é ser isso, é ser esse bom testemunho de Cristo para o mundo, porque isso faz diferença onde quer que nós estejamos. Gostou do estudo? Então compartilha, abençoe a vida das pessoas com essas porções expositivas que a gente faz da Bíblia. Leia os textos, qualquer dúvida pode me perguntar que eu tento responder para você. E semana que vem ou na outra a gente estará escolhendo um novo livro e trabalhando com a gente uma nova literatura, trazendo esse estudo bíblico facilitado, esses trechos devagar, comentados, explicados, para que a gente vá entendendo um pouquinho das Sagradas Escrituras, edificando a nossa vida e aprendendo ainda mais sobre o nosso Mestre. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.